O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Querido amigo, reverendo Arival, esse é um momento tão especial para a igreja do Senhor. Isso aqui hoje é um pedacinho do céu, não é? Que coisa boa. E eu estava comentando com o reverendo Arival antes da gente entrar aqui, a alegria de saber que essa iniciativa, ela pode ser replicada em várias outras igrejas do nosso sínodo. Nosso sínodo precisa disso. Nossa região precisa disso. Então eu trago aqui o abraço do sínodo de São Paulo e parabenizando desde já a Igreja Presbiteriana de Pinheiros por essa iniciativa e por ser um estímulo para todas as nossas igrejas. Que essa iniciativa se replique, que ela possa ser reproduzida em várias outras igrejas, que a gente tenha notícias nos próximos meses de que isso está acontecendo. Eu me alegro de poder participar com os irmãos desse momento tão especial na vida dessa igreja. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, e eu leio aqui do verso 12 ao verso de número 18. Queridos, assim nos diz a santa palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Pai querido, obrigado pela tua santa palavra, que o Senhor deixou registrada para nós, a qual acabamos de ler. E agora nós queremos pedir, suplicar ao Senhor, que teu Espírito, que é santo, possa agir graciosamente na nossa vida, tanto na entrega quanto na recepção da tua palavra. Ajuda-nos, porque queremos ser tocados pela tua graça nessa tarde. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, avivamento todos nós queremos, todos nós, mas nem sempre nós estamos dispostos a pagar o preço para que possamos experimentá-lo na nossa vida, na vida da igreja. Esse texto nos fala de salvação, mas ele fala de uma salvação que é desenvolvida. E um desenvolvimento de uma salvação que acontece ao longo de uma caminhada, ao longo de uma trajetória de vida. Paulo estava preso em Roma quando escreveu a sua carta aqui àqueles irmãos, aqueles crentes lá da igreja de Filipos. Ele estava preso, passando por privação, passando por um momento de aflição, de luta, e escreve aquela igreja, que era uma igreja muito nova, uma igreja que tinha meses, mas que já estava enfrentando alguns problemas. Estava enfrentando hostilidade, perseguição, heresias que vinham de fora, estava tendo também problemas internos de desentendimentos, de brigas internas da igreja.
E nos versículos que antecedem a leitura que eu fiz, o apóstolo Paulo está falando a respeito da pessoa de Cristo, a respeito da obra de Jesus, falando daquilo que Cristo fez, que ele se esvaziou, tomou a forma de servo, se fez servo, veio habitar entre nós. Diz o texto que ele não se considerou igual por usurpação, o ser igual a Deus, mas ele se humilhou e ele tomou a cruz e foi obediente até a morte de cruz. Depois que ele disse isso, ele diz, e Deus o exaltou por causa disso. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tendo dito isto, o apóstolo Paulo, então, o texto que nós lemos, assim pois, meus amados, se Cristo fez tudo isso por nós, se Cristo foi exaltado e está agora à direita do Pai, se Ele fez tudo isso, então o que nós devemos fazer com essa salvação que Ele nos deu, que Ele nos presenteou gratuitamente? Assim pois, diz ele, o que nós temos que fazer? Eu quero dizer 3 coisas à luz desse texto. Primeiro é que você precisa desenvolver a sua salvação. Segundo, é a motivação para você fazer isso. E terceiro, é como que você pode desenvolver a sua salvação. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz assim, assim pois, se Cristo fez tudo isso, assim pois, vocês devem agora desenvolver a salvação de vocês. Paulo não está dizendo aqui que nós temos que trabalhar para sermos salvos. Paulo não está aqui dizendo que agora eu preciso me esforçar ao máximo para poder conquistar, adquirir uma salvação. Não. O que ele está dizendo é que essa salvação que Cristo já me deu, essa salvação que o meu Redentor já trouxe para mim gratuitamente, e eu já desfruto dessa salvação. Então agora ele está dizendo o seguinte: você vai ter que trabalhar arduamente para desenvolver essa salvação. Nós costumamos dizer que as pessoas nunca vão perder a salvação. O crente nunca perde a salvação. E quem perde a salvação não é que perdeu, porque nunca teve. A ideia aqui é semelhante. Se nós já temos a salvação, nós vamos trabalhar nela, desenvolver a nossa salvação. E o verbo aqui, ele está numa ordem, dizendo, olha, você precisa desenvolver a sua salvação. Não é opcional. Olha aqui, eu e você não temos a opção de não se esforçar no desenvolvimento da salvação. Normalmente nós pensamos em salvação como um ato único que aconteceu e ponto final. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que a salvação, ela não termina no momento em que nós nos convertemos ou que somos convertidos, mas que a salvação ela acontece dentro de um processo e que só vai ser concluída no dia de Cristo, conforme Paulo diz aí no versículo de número 16, apenas no dia de Cristo. Até lá, nós vamos nos esforçar, trabalhar, envidar esforços para poder desenvolver essa salvação, que em outras palavras é santificação. Eu vou desenvolver a minha santificação, salvação que eu já tenho, e que agora eu vou desenvolvê-la. A justificação é quando eu sou liberto, portanto, da condenação do pecado. Isso é justificação. Santificação é quando eu sou liberto do poder do pecado. E a glorificação é quando eu sou liberto da presença do pecado. A santificação significa que eu estou lutando, me esforçando, usando todos os meios de graça que o Senhor me dá para poder
trabalhar na minha redenção, fazendo com que o poder do pecado seja cada dia mortificado na minha vida. Cristo, no seu ato de justiça, ao me justificar, Ele já fez um trabalho me libertando da condenação do pecado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda não fomos glorificados, aguardamos o dia em que nós vamos poder estar diante do Deus Santo, 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 e vamos vê-lo como Ele é, e lá nós vamos poder glorificá-lo na perfeição, a imagem e semelhança dele na perfeição. Portanto, nós estaremos lá livres da presença do pecado. Mas enquanto aqui nós estamos, a gente luta com o poder do pecado. Desenvolver a salvação significa que eu vou me esforçar para lutar contra o pecado que ainda exerce um poder sobre a minha vida. E aí, se eu quero ir me libertando disso, dando cada vez mais espaço para o Espírito Santo, mortificando assim os feitos do corpo, portanto, eu vou me santificando. E aqui o que o apóstolo Paulo diz é isso, olha, é uma ordem que eu estou dando para vocês. Vocês precisam desenvolver a salvação de vocês, não só na minha presença, mas também na minha ausência, uma vez que ele já não estava mais na igreja, agora ele estava em Roma, preso, escrevendo a eles, olha, eu não estou com vocês, eu não estou caminhando com vocês no dia a dia, eu estou longe, eu estou aqui em Roma. No entanto, vocês devem trabalhar nisso e vocês devem fazer isso com temor e tremor. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, leva a sério esse negócio de santidade. Quando ele fala temor e tremor, há tanta explicação para isso, mas em síntese é isso, olha, leve a sério, pare de brincar com a sua salvação, pare de brincar com a sua caminhada cristã, faça isso com temor, faça isso com tremor, leve a sério, portanto, não fique fingindo que você é crente, pare de fingir que você é alguém santo, então leve a sério, encare com muita seriedade, portanto, a sua salvação, não apenas no domingo, não apenas no sábado, ou quando você está na igreja, mas faça isso também na segunda-feira, leve a sério isso, lá na terça-feira, na quarta, durante a semana, no trânsito, quando a gente vai enfrentando os perrengues do nosso dia a dia, quando as tentações elas são fortes, quando ninguém está por perto para vigiar, quando você está sozinho, quem sabe na quietude do seu ambiente da casa, ou quando você está longe de qualquer olhar que te conheça, ele está dizendo, olha, faça isso com seriedade, com temor e tremor, santo temor no seu coração. Eu preciso trabalhar para desenvolver a minha salvação. Cristo te salvou e não exigiu nada de você, absolutamente nada, nenhum esforço. Ele não cobrou nada de você, mas agora para você se santificar, há um esforço que você tem que fazer. Não é fácil ser santo, não é fácil, queridos, lutar contra o poder do pecado que tenazmente nos assedia. Nós vamos lutar a vida inteira, até chegar o dia de Cristo. Até lá, vamos lutar para ter pensamentos puros, para ter lábios puros, para ter desejos puros, para ter um coração consagrado. Nós precisamos nos esforçar, portanto, para isso. Mas ele diz ainda, no verso 13, porque alguém pode dizer assim, mas será que eu consigo? Será que eu consigo? Será que não é uma batalha muito grande para eu fazer? Aí vem o versículo de número 13 dizendo assim, olha, por que você deve trabalhar para desenvolver a sua salvação com temor e tremor? E ele diz no verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade que opera em nós. Meus irmãos, que motivação esse versículo traz
para o meu coração e espero que também para o seu coração. Nós temos um grande encorajamento para a gente trabalhar a nossa santidade pessoal, pois ele diz aqui, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ser santo não é fácil, a luta é grande, muito grande, mas você não está sozinho. Ele está dizendo, entre nessa batalha, comece a trabalhar na sua santidade, comece a lutar com os pecados na sua vida, faça isso, desenvolva o seu relacionamento comigo, porque você não está sozinho. Ele está dizendo aqui, Deus é aquele que vai energizar você. Efetuar aqui, a palavra no original é energel, ele vai energizar, é um biotônico fontor aí na sua vida. Está fraquinho, mas você não precisa ficar fraquinho, ele dá essa energia para você, ele é aquele que vai efetuar na sua vida. Olha só o que ele diz, presta atenção, ele diz, ele vai efetuar na sua vida tanto o querer como realizar. Você prestou atenção? Deus está dizendo até o fato de você desejar ser santo, isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus quando você já almeja, deseja vencer o pecado. Quando você fala assim, eu estou desejoso de ter mais de Deus na minha vida. Esse desejo não é natural em você. Esse desejo já é Deus colocando em você. Olha que coisa impressionante. Que Deus coloca. Então eu quero entender o seguinte, que se você não sente desejo pela santidade, se você não sente desejo para orar, se você não sente desejo para estudar a Escritura e crescer no conhecimento dele, se você não sente o desejo, é porque Deus não está energizando você. Mas quando você sente isso, é porque Deus já está trabalhando no seu coração. Há um registro que Martin Lloyd-Jones faz, naquele livro dele, Pregação e Pregadores. Eu aprendi isso há muitos anos com ele, e eu tenho levado isso de certa forma a sério. Ele diz assim, quando você estiver lendo a Bíblia, ele dando um conselho para os pregadores, quando você estiver lendo a Bíblia, às vezes você vai sentir um desejo muito forte no seu coração, dizendo assim, pare de ler a Bíblia e dobre os joelhos agora. Coloque os joelhos no chão e começa a orar. Parece que é um pentecostal falando, ainda que fosse, mas estaria certo, né? Mas é Martin Lloyd-Jones, um puritano, grande Martin Lloyd-Jones, dizendo o seguinte, olha, quando você estiver lendo a Bíblia, o Espírito Santo, ele vai colocar um desejo no seu coração, o desejo de você buscar a Deus de joelhos em oração, ele vai colocar isso. Que coisa impressionante. Meus irmãos, nós temos alguém que tem um grande interesse na sua caminhada para vencer o poder do pecado na sua vida. E esse alguém é Deus, é o Espírito Santo do Senhor, que age na sua vida, colocando tanto o desejo, como também o realizar. Deus capacita você. Sabe aquela luta que você está enfrentando? Sabe aquele pecado, quem sabe já está aí há meses, quem sabe anos? Que você vem arrastando, que você não conseguiu superar, ainda não conseguiu vencer. Deus está dizendo, eu vou realizar na sua vida. Eu vou levar você a superar e a vencer isso. Então uma vida de santidade, ela é possível. Não por causa das minhas forças, não por causa das minhas habilidades, não por causa das minhas capacidades, não, isso não entra aqui. Mas tão somente por causa de um Deus gracioso, de um Espírito Santo gracioso, de um Salvador maravilhoso, que age na minha vida para me capacitar a ter uma vida que agrada a Deus. Ele é aquele que efetua em vós tanto o querer como o realizar. Tanto o querer como o realizar.
a gente precisa estar sensível a essa voz do Espírito Santo em nós. A gente precisa se render a ela. Nós precisamos nos render a ela. Eu lembro uma vez que eu estava no gabinete pastoral e Deus colocou no meu coração dizendo, olha, Judas, você precisa crescer na oração. Você precisa orar mais, você precisa ser um homem de oração. Deus colocou aquilo muito forte. Enquanto eu estava ali sentado, estudando, preparando alguma coisa, aí eu atendi aquela voz. E fui até a minha estante e peguei um livro sobre oração. Falei, então eu vou ler mais sobre oração. Deixa eu ler mais sobre oração. E peguei um livro e comecei a folheá-lo. E à medida que eu ia folheando aquele livro, eu vi várias vezes ele sublinhado, grifado. Várias. Eu falei, tudo isso aqui eu já aprendi. Fechei o livro e guardei o livro na estante, peguei um outro livro. E comecei a folheá-lo de novo, todo sublinhado, riscado, grifado, com anotações. Aqui vai um sermão, aqui dá outro sermão e aquela coisa toda. E de novo eu falei, eu já sei tudo isso. Guardei pela terceira vez e eu lembro disso, queridos, eu lembro disso. E peguei um outro livro e à medida que eu fui folheando, e a mesma coisa se repetiu. E aí eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, é verdade, tudo isso você já sabe, só está faltando uma coisa, você dobrar os joelhos e começar a orar. Quem coloca isso no meu coração e no seu coração? O Espírito Santo, Ele faz isso. Deus é aquele que efetua e realiza o desejo dEle, a vontade dEle na sua vida. Você só precisa crer nisso e se render a isso. Parar de lutar com as suas próprias forças e se render àquilo que Ele tem para te ensinar. Agora, como que você pode desenvolver a salvação? Ele diz 4 coisas aqui. Primeiro, ele diz que desenvolver a salvação é uma ordem, que eu não tenho opção, mas é uma ordem que devo fazer isso com temor e tremor, levar isso muito a sério. Segunda coisa é a motivação que o texto me dá, é que eu não estou sozinho nessa luta. É Ele, o Senhor, é Ele quem efetua tanto querer como realizar segundo a vontade dEle. Mas há uma terceira lição nesse texto aqui, que eu quero compartilhar com vocês. É como que você desenvolve a sua salvação. E aí eu preciso ficar restrito ao texto. Ele diz assim, fazei tudo, sem murmurações, nem contendas. Fazei tudo sem murmuração e sem contenda. No tempo do apóstolo Paulo, a igreja estava apanhando um pouco com isso. Os irmãos, primeiro os irmãos alguns estavam brigando, estavam entrando em contrito, em atrito ali. Se você ler o capítulo 2, verso 3, por exemplo, Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, porque isso estava acontecendo. Havia contendas na igreja. A santificação aqui, o desenvolvimento da salvação para Paulo passa por essa questão de relacionamentos. Eu preciso me relacionar bem com as pessoas, me relacionar bem dentro de casa, no ambiente de trabalho, na igreja. Então ele fala, pare de murmurar. Crentes que estavam ali murmurando e reclamando, murmurando por causa das aflições que eles estavam enfrentando. Eles tinham motivo para isso, mas Paulo está dizendo, mas não reclamem, não murmurem, vocês não devem ser crentes murmuradores e ficar reclamando o tempo todo. Paulo está dizendo para eles que eles deveriam aprender a lidar com a adversidade, eles deveriam aprender a lidar com as lutas e as aflições que aquele ambiente hostil estava trazendo a eles, mas eles deveriam fazer isso, mas sem murmuração e também sem ficar tritando, brigando com as pessoas. Irmãos, a murmuração, e aqui nós podemos, quem sabe, até lembrar do povo de Deus na travessia do deserto, como o povo reclamava de tudo.
o tempo todo reclamando, e nós sabemos as consequências, as trágicas consequências que vieram sobre aquele povo quando então eles estavam reclamando, insatisfeitos com a maneira como Deus estava conduzindo, porque murmuração é isso, murmuração é uma música do diabo, é como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, eu não estou satisfeito da maneira como o Senhor está conduzindo a minha vida. Veja que santidade significa que até isso eu tenho que entender, que eu não posso continuar a murmuração, reclamando. Aliás, Paulo vai dizer: em tudo dai graças. Em Tessalonicenses ele diz isso: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um crente santo, um crente que está desenvolvendo a sua santidade, é um crente que aprende a dar graças a Deus em todas as situações. Mas um crente que precisa desenvolver a sua salvação, talvez nessa área da vida, parar de reclamar, parar de praguejar, de reclamar de tudo. Porque tem gente que reclama de tudo, né? E é tão ruim quando você convive com alguém que está reclamando o tempo todo. A cara é sempre fechada, aquele semblante amarrado, está sempre reclamando. É horrível viver do lado de alguém assim, né? Às vezes a gente pensa que ele é sério, mas não é sério, não. Ele é tão cara fechada, tão seco, que se ele rir em algum momento, trinca o rosto, de tão carrancudo que ele é, porque ele não percebeu a alegria que ele desfruta em Cristo Jesus. Eu lembro de uma historinha interessante, de um homem que ele estava sempre reclamando porque ele ganhava muito pouco. E todo final de mês, quando ele pegava o olerite dele, ele via lá que a grana era muito curta. De novo, as dívidas são grandes, as responsabilidades. E de novo, ele não ia. Ele tinha feito um plano de comprar um par de sapato novo, né? Naquele mês. Aí o olerite veio, a grana veio, ele viu, de novo, não vai dar. E aí de vez em quando ele colocava uma meia sola no sapato. Hoje não se faz mais isso, né? Mas alguns anos atrás, quando o sapato ia ficando com a solinha assim ralinha, para você não pegar a chuva e molhar a meia, o que acontece? Hoje é um dia, né? Que do jeito que está aí, você pode molhar a meia. Mas aí, um dia ele pisou na moeda assim, que estava no chão, e ele sentiu, ele já sabia o valor da moeda só de pisar na moeda. Tão ralinha que a sola do sapato dele já estava, né? Mas ele vivia reclamando: de novo, essa grana não vai dar para comprar um par de sapato. Ele saiu aquele dia para trabalhar, e já foi reclamando logo cedo. Aí ele encontrou alguém que estava vindo na direção dele na rua, e era alguém que não tinha as pernas, e vinha empurrando um carrinho de rolemã. Vinha empurrando com as mãos o carrinho de rolemã, e olhou para ele e falou assim: bom dia, Senhor! Desse jeito, sorrindo, alegre. Olha que dia maravilhoso está hoje. Deus abençoe o seu dia. Vá em paz. E aí aquele homem reclamou, olhou para aquele homem no carrinho de rolemã ali sem as pernas, e aquilo trouxe um aperto no coração dele. E quando ele chegou em casa à noite, ele escreveu uma frase no espelho do banheiro dele, para ele ler todos os dias, não sair de casa sem ler aquela frase. E ele escreveu assim: eu vivia reclamando porque não tinha dinheiro para comprar sapato, até que um dia eu encontrei alguém que não tinha nem os pés. A gente reclama de quê? Olha o que Paulo diz que Cristo fez por nós. Então não tem motivo para murmurar, não tem motivo para contenda. E outra coisa, muitos aqui vêm de outras igrejas, de outras regiões. Queridos, como que brigas dentro da igreja atrapalham o crescimento da igreja e o avivamento da igreja? Igreja que tem membros que estão sempre brigando entre si, é uma igreja que não consegue avançar, que não consegue crescer. Eu, quando cheguei em Osasco, eu fiz um negócio que todo final de culto,
todo final de culto, isso já tem quase 30 anos, viu? E aí eu cheguei e disse assim, irmãos, agora terminou o culto, você vai olhar para quem está do seu lado, aí você vai dar um abraço nele, você vai cumprimentar, e você vai dizer, em Cristo você ama. Aí comecei a fazer isso. Terminava o culto, antes de ir para o salão social, para o momento de festa, de confraternização, olhe para o seu irmão, olhe nos olhos dele, dê um abraço nele e fala, eu te amo, meu irmão. E tinha uma pessoa que não estava indo na igreja já há algum tempo. Deixou de ir na igreja. Falei, vou lá visitar esse irmão. Cheguei lá, visitando aquele irmão, conversa vai, conversa bem. Aí ele falou assim, pastor, deixa eu aproveitar e dizer um negócio para o senhor. Eu falei, pode, meu irmão, o que foi? Depois que o senhor chegou na igreja, começou a fazer o povo se abraçar, que tinha que olhar para o lado, dizer eu amo você em nome de Jesus. Pastor, eu quero dizer uma coisa. Toda vez quando eu entro na igreja agora, antes de me sentar, eu olho muito bem o lugar que eu vou. Olha a situação, né? Olha a situação. Isso porque aquele irmão não podia dizer para algumas pessoas, eu te amo. Que situação? É o ensino de Jesus, deixa a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão e aí vem para adorar. Alguém que não consegue conviver com todos, abraçar a todos, ter um bom relacionamento, fica difícil um avivamento nesse meio. Fica difícil de falar que a salvação está sendo desenvolvida. Então a primeira coisa que Paulo fala, fazei tudo sem murmuração nem contenda. Segundo, demonstre uma conduta irrepreensível. Ele diz aí, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Queridos, nós precisamos cuidar do nosso testemunho pessoal. O mundo nos observa. Veja, o mundo nos observa. É dentro da família que nós precisamos dar o nosso testemunho como crentes. Nós somos luzeiros do mundo. Nós somos a luz do mundo, disse Jesus Cristo. E se eu quero desenvolver a minha salvação, eu preciso entender que esse processo passa pelo meu testemunho cristão. Lá na sociedade, onde eu trabalho, onde eu estudo, lá na faculdade, lá no colégio, pelo testemunho. Como as pessoas veem você lá no seu ambiente de trabalho? Elas veem você como uma pessoa temente a Deus. O seu comportamento, o seu linguajar, a sua postura, a sua conduta. Você dá um testemunho de um homem e de uma mulher tementes a Deus. Portanto, demonstre uma conduta irrepreensível no meio de uma sociedade corrompida, de uma sociedade, diz o apóstolo Paulo aqui, pervertida e corrupta. Ou seja, uma sociedade que está estragando, uma sociedade que está se estragando. Ela é corrompida, ela é corrupta, ela é pervertida. E você e eu, nós somos a igreja de Deus. Nós somos a luz que brilha para iluminar, mostrar o caminho, dar o norte, mostrar às pessoas que há uma solução, que há um caminho, que há um jeito de se viver a vida melhor do que eles estão vivendo. Então nós precisamos dar um testemunho de quem nós somos, lá na sociedade, onde nós vivemos. E Paulo então continua dizendo assim, terceira coisa, invista na palavra, preservando a palavra da vida. A palavra da vida aqui, obviamente, que é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho, a palavra do Senhor. E a ideia de preservar é a ideia de você manter a palavra, de você viver a palavra. É a ideia de você exibir a palavra de Deus na sua vida. Muita gente não vai ler a palavra. Aliás, vai ler a palavra, mas a primeira coisa que vai ler é a sua vida. Porque você pode ser o bom perfume de Cristo nessa sociedade pervertida. Então, invista na
palavra, viva a palavra, estude a palavra, conheça a palavra. Se debruce na palavra de Deus, ela é o alimento diário. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Crente que não lê Bíblia, ele vai ser um crente fraco. Se você não ler a sua Bíblia, deixar para ler a sua Bíblia só no domingo, você se torna uma presa muito fácil e frágil para os inimigos da fé. Portanto, queridos, debrucem em cima da palavra. Enche o teu coração com a palavra. Leia a santa palavra do Senhor, porque ela é o alimento para a sua alma. É o alimento para o seu coração. Você vai conseguir cuidar da sua salvação, desenvolver a sua salvação, quando você entender que a palavra de Deus é o seu alimento diário. Não se canta mais hoje, mas antigamente cantava aquele cântico que crente que guarda a Bíblia na gaveta vai bater palma para o capeta. Não estou dizendo que deve cantar aqui, reverendo Arival, não é isso. Estou dizendo que é um cântico antigo. Então não guarde a Bíblia na gaveta, use a Bíblia. Abra e leia, medite e aplique na sua vida para você ver o que Deus pode fazer. E por último, não perca a alegria. É o que Paulo está dizendo, ainda que eu seja oferecido como por libação, um sacrifício em que derrama o sangue sobre o sacrifício, libação é isso, derramamento sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. Isso porque ele já estava para ser sacrificado, e foi, né? Paulo foi morto. Ele está dizendo, ainda que eu seja sacrificado por causa da fé de vocês, eu tenho certeza de que eu não corri em vão, e com isso eu me congratulo e me regozijo. E ele diz assim também vós deveis também se alegrar e congratular-se comigo. Eu estou terminando. Veja que Paulo está aqui preso, a sentença já havia sido dada e Paulo seria sacrificado, ele seria morto. Mas no entanto ele está dizendo, queridos, alegrem-se comigo. Parece que ele está fazendo um convite aqui para uma festa. Venham se alegrar comigo. Não, ele vai ser morto. Olha só que coisa impressionante. E ele diz, eu me alegro, eu me congratulo, eu convido vocês também a se alegrarem comigo. Porque a vida cristã não é, ele volta ao tema quase que da murmuração. A vida cristã não é de murmuração, é de alegria plena no Espírito Santo. Cada dia é o Espírito Santo que nos enche com a alegria dele, independente das lutas e dos sacrifícios que a gente tem que fazer. Independente. Você não precisa ficar ansioso com as lutas que você tem enfrentado na vida. Pode estar sendo duro, difícil. E hoje bem cedo, recebi a mensagem que o Timothy Keller compartilhou no Instagram dele, onde ele pede à igreja para orar por ele por causa da volta do câncer. E ele dizendo, queridos, orem por mim, para que eu possa continuar glorificando a Deus no meu câncer. Alegrai-vos comigo. Não há motivo para ansiedade, não há motivo para medo, porque quem toma conta da nossa vida é o Senhor. Eu quero terminar convidando você a fazer algumas coisas. Primeiro é se esforçar para desenvolver a sua salvação. Não coloque a sua santidade no piloto automático. Não. Envie esforços para isso. Pense na maneira como você pode fazer isso. Como você pode vencer o pecado na sua vida. Aquele pecado secreto, aquele pecado, quem sabe você até domesticou ele. Coloque isso diante de Deus e trabalhe para vencer isso. Desenvolva a sua santidade. Pense no seu testemunho cristão na sociedade, na sua conduta, lá na escola, no trabalho, onde você estiver. Que a sua vida seja um farol a iluminar e mostrar o rumo
para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Seja um luzeiro, invista no estudo da palavra de Deus, seja uma pessoa séria, leve a sério, com temor e tremor, a sua santificação. Leve a sério isso e lance toda a sua ansiedade nas mãos daquele que quer que você tenha um coração alegre, independente das lutas. Que Deus abençoe você, curva a sua cabeça aí agora. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida e ela foi explicada. Ó Deus amado, como nós precisamos de crescimento em várias áreas da nossa vida. Por isso nós nos quedamos diante da Tua sabedoria nessa tarde, nessa noite, suplicando o Senhor que conhece o nosso coração, o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos aqui. Que o Teu Espírito que é santo possa trabalhar em nós graciosamente, poderosamente, para que sejamos cada vez mais crentes que estão sendo santificados, desenvolvendo, portanto, a sua salvação. Ajuda-nos nisso. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.